Olá, nesse é mais um vídeo de um bate-papo com alunos do curso Segredos da Respiração. Um vídeo, um bate-papo que estou batendo com alguns alunos e ex-alunos do curso para que eles falem como foi aprender a arte da respiração, como eles aplicam isso no dia a dia, se vivenciaram situações em que a respiração salvou. E então você vai ficar agora com a gente. Quem está comigo hoje é a Vanessa, uma aluna super dedicada. Vocês vão ver, ela já participou comigo de outros cursos, mas eu vou deixar ela falar. Vou colocá-la aqui na transmissão com a gente. Pronto. Oi, Vanessa. Seja Olá, bem-vinda. Paulo. Obrigada. Vanessa, para a gente começar do princípio, antes da gente ir diretamente ao assunto da respiração, quero que você diga o que é que você faz da vida. Bom, seu nome todo mundo agora já sabe, está aqui na tela. E fala pra gente o que você faz da sua vida. Fala um pouquinho de você. Sim. Bom, eu sou corretora de seguros, é minha primeira ocupação, né, a principal hoje. Há 16 anos que eu tenho uma corretora e estou no mercado há 24. Mas eu também sou instrutora de Hatha Yoga, que para mim é uma paixão, assim, eu pratico já há alguns anos. E há 3 anos atrás eu decidi fazer uma formação e aí iniciei as minhas aulas e eu tento aí conciliar a minha vida empresarial com as minhas aulas de yoga, que aquecem muito o meu coração, inclusive. Tenho certeza que sim. Vanessa, você se lembra quando foi que você me conheceu? Que ano foi? Eu te conheci, eu fiz com você o primeiro curso Mentalma 1. Eu acho que Hum, isso deve ter aproximadamente uns 5 anos, talvez. deve ser. Eu acredito que há uns 5 anos atrás. Foi o primeiro curso, depois eu fiz o Reiki 2 e 3 com você, fiz alguns outros estudos, fiz aí o Mentalma 2, 3, 4, 5, alguns É, outros estudos com as meninas, e o curso de respiração, foi meu último curso com você, né? O mais recente. sim, sim. Bom, para quem não sabe, esse curso que Vanessa falou, Mentalma, é um curso. O significado de Mentalma seria mente lúcida e alma limpa. Uma proposta de como você vivenciar o yoga na sua vida cotidiana. Não necessariamente o yoga com as posturas físicas que são trabalhadas, por exemplo, no Hatha Yoga e outras linhas de yoga, mas um yoga mais mental. O seu posicionamento diante da vida, diante dos seus pensamentos, diante das suas emoções. E é um curso que também a gente aborda muito a questão da respiração. Dos cursos que você fez comigo, Vanessa, esse foi o primeiro curso que a gente trabalhou o aspecto respiratório, né? Sim. Foi, né? Mas eu passei com você em consultório também, onde a gente trabalhou um pouquinho, né, a questão de Sim, respiração. Eu lembro que no meu sim, sim, primeira vez que eu tive contato com você em consultório, a gente trabalhou também um pouco, mas não tão profundamente, né? A gente sim. aprofundou mais realmente no mental. Uhum. Muito bem. Vanessa, você começou esse curso Os Segredos da Respiração comigo mais recentemente, faz alguns meses, né? A gente ficou mais ou menos 5 meses estudando os segredos da respiração, as técnicas respiratórias e toda a fundamentação teórica que está por trás da prática. Você, quando começou o curso, você já era uma pessoa que tinha experiência, você já tinha conhecimento, você já, como você mesma disse, você já tinha trabalhado isso comigo em consultório, já foi minha paciente. Depois a gente fez esses outros cursos de Mentalma, você começou a sua formação em instrutora de yoga, ou seja, você já tem uma caminhada longa
com as técnicas respiratórias na sua vida. Tanto é que, como instrutora de yoga, necessariamente você também ensina. Sim. Mas falando especificamente do curso Os Segredos da Respiração, quando você começou esse curso, é normal que a gente comece sempre com alguma expectativa, né? Não estou dizendo excesso de expectativa, mas a gente sempre começa com alguma expectativa. As expectativas que você tinha em relação a esse curso, aos temas trabalhados nesse curso, foram supridas para você ou você sente que ainda faltou alguma coisa? Foram supridas, sim. Eu já tinha um pouco de conhecimento, né, pela formação yoga, pelo que eu tinha estudado com você, mas eu tenho muita curiosidade em aprofundar cada vez mais sobre a respiração, porque eu já tive algumas experiências, e só que assim, durante a própria formação de yoga, a gente aprende os pranayamas, né, o nome em sânscrito que se dá para as respirações, mas eu acho que é passado de uma forma, eles não aprofundam tanto. Então, quando eu comecei com você, a minha intenção realmente era de aprofundar, tanto na teoria quanto na prática, de poder trazer isso para o meu dia a dia, na minha prática pessoal, e, claro, levar isso para as minhas aulas, porque eu, como você, penso que primeiro a gente tem que experimentar, vivenciar, né, sentir isso e praticar. Eu acho que a prática constante também auxilia muito isso, e depois tá podendo dividir isso com outras pessoas. Então, para mim, assim, as minhas expectativas foram, sim, atendidas. E, assim, tanto na minha prática pessoal, no meu dia a dia, quanto nas minhas aulas. Eu pude aprofundar mais sobre respiração, sobre as técnicas, né? É lógico que, assim, usando uma linguagem um pouquinho diferente, trazendo para o meu mundo mesmo do yoga, né? Quando eu vou fazer uma prática de yoga. E até porque as pessoas, assim, ó, eu entendo que isso tem que ser feito gradualmente. Então, eu tomo cuidado também de estar passando isso de uma forma que as pessoas consigam entender e aplicar, né, em pequenas doses. Mas para mim, sim, foi muito útil. Está sendo, na verdade. Porque eu pratico, né, e para mim, assim, a prática constante é que traz realmente o resultado. É o que vai te levar aos lugares que você quer chegar. No meu caso, está ligado ao autoconhecimento, autodescoberta pessoal, né? E poder levar isso, partilhar isso com as pessoas. Para mim, a aula de yoga é onde eu posso estar passando isso para as pessoas, onde eu posso compartilhar o que eu aprendo. Né? Mas eu espero de verdade que você faça um curso de respiração 1.2 aí, para a gente aprofundar um pouco mais. De verdade, ele sim atendeu as minhas expectativas, mas eu acredito, você disse isso em aula, e eu também acredito que tem muito mais conhecimento aí, né? Sim, exatamente. Bom, eu gosto muito de pessoas como você, que são vorazes, querem sempre mais, são ávidas por mais conhecimento e mais vivência, que é o que soma a nossa riqueza espiritual, é o conhecimento associado à vivência, mais especificamente à vivência, mas o conhecimento ele ajuda a fundamentar, a te dar uma compreensão e te estimular à vivência, certo? Então, bom saber que supriu as expectativas, bom saber que o seu objetivo era aprofundar o conhecimento que você já tinha. Então, fico contente que esse aprofundamento tenha acontecido. E sim, realmente é possível a gente ir sempre além. O além, ele é mais vivencial do que outra coisa, do que teorizado, né? Mas ainda existe conhecimento e compreensões a serem desenvolvidas em torno desse assunto. Vamos pensar aí num Segredos da Respiração, módulo avançado, né? Isso, ponto, vai ponto pensando que 2.0 aí da versão. 2.0. Legal. Vanessa, você, você comentou aí por cima, mas eu vou te fazer a pergunta já mais formalizada. Você utiliza esse conhecimento, ou seja, os segredos da respiração, diariamente na sua vida? Sim. Eu já tinha minha prática, quando eu comecei o curso com você, eu já tinha minha prática diária de yoga, né, e uma prática espiritual também, no sentido que é o momento que eu tenho ali para me conectar, né, com não só com o meu corpo físico,
Mas quando eu comecei o curso com você, como eu comecei a aprender algumas coisas, até num viés mais profundo. E o que eu acho muito interessante, Paulo, é a forma assim, você tem uma didática muito legal para ensinar e não está ligado a nenhum viés religioso, né? Acho que você usa toda a sua bagagem aí, tudo que você já estudou, né? Tudo que você vem vivenciando e traz isso num compilado, que é muito legal. Então, assim, eu gosto desse viés mais livre, né? Que não está ligado, conectado a nenhuma religião ou mesmo dogma, né? Porque quando se estuda yoga, é muito interessante os textos, né? Os livros que são orientados, li muitos, faltam muitos ainda, né? Acho que são vidas estudando, mas ele te leva por um caminho, né? Ligado àquela cultura, né? Aquela não é tão amplo assim, vamos dizer. Então, num viés mais filosófico, mais livre, é muito mais interessante. Então, eu já tinha minha prática, o que eu fiz foi trazer o que eu aprendi com você, as novas técnicas. Eu acabei fazendo o meu compilado aqui no meu dia a dia e acrescentei na minha prática, o que tornou muito mais profunda. Então, assim, Sim. eu vou fazendo alguns testes, né? Vou fazendo algumas, vou testando alguns ciclos de respiração, sempre antes da minha prática de yoga e também depois. Então, eu testo em mim, sinto no meu corpo, sinto na minha mente, nas minhas emoções, e depois eu uso parte disso, se não às vezes muito disso, para formar uma aula, né? Levar isso para uma sala, para uma apresentação, né, de yoga, quando eu participo de algum evento, para minha sala de aula, assim, né, que é o momento que eu consigo compartilhar isso. Mas sim, eu faço isso diariamente. E eu percebo que quanto mais se pratica, mais se aprofunda. Então, eu acho que a Uhum. vivência é a chave realmente. Então, o que o professor Hermógenes falava, né, prática constante, desapego do resultado, isso eu falo para os meus alunos e é verdade, porque é só praticando realmente, para você sentir em você. Claro que cada um tem uma resposta, né, no corpo, mas assim, tem resultados que todos nós vamos atingir, desde que a gente pratique realmente. Então, a constância, ela é muito importante, Sim, né? Então, eu acho que fazer a prática diária faz toda a diferença. sim, sim. Eu vou continuar nessa linha de raciocínio que você abordou sobre a abordagem, por exemplo, da formação de yoga que você fez e essa formação, digamos, comigo, nas técnicas de respiração. Você citou uma diferença, porque a formação para instrutor de yoga, ela parte, sim, de um viés mais hindu, necessariamente, que é o berço, digamos, do yoga, né? A Índia, em última instância, é o berço do yoga. Só que a Índia, obviamente, ela é um país extremamente religioso, com um viés devocional. Tudo que envolve o que vem da Índia, ele tem as cores da religiosidade hindu. Não só o yoga em si, ou as várias linhas de yoga, mas a própria medicina indiana, que é o Ayurveda, também ela tem muitas cores da religiosidade hindu. Essa relação com os deuses, etc, etc. Nada contra, né? Nada contra, mas nós vivemos um tempo em que mesmo conhecimentos tradicionais podem e devem ser atualizados para a vida moderna, para a realidade que nós vivemos, principalmente nós ocidentais. Nós Sim. ocidentais não estamos inseridos numa cultura oriental hindu, por exemplo. Então, para o hindu, muita coisa da tradição hindu é muito natural se viver, é muito natural se pensar, se acreditar. Para o ocidental, não. Ainda que tenha muitas pessoas que são muito vinculadas à tradição hindu. Mas nós somos ocidentais, em tempos modernos, nós já vivemos a era do conhecimento, estamos vivendo a era do conhecimento da informação. Então, hoje, o que a gente tem disponível nos dá
total suporte e que nos faz ter essa independência das crenças, por exemplo, mesmo das tradicionais, para realizar aquilo que a gente quer. Por exemplo, você dar aula de yoga, você é uma professora de yoga, mas você não precisa ser hindu para ser professora de yoga, né? Eu, particularmente, ensino, dentre outras tantas coisas, práticas no campo da respiração, do pranayama, da meditação, que são práticas originalmente desenvolvidas nas terras orientais, mas eu não preciso ser oriental, me vestir como oriental, nem ter sotaque oriental para poder dar credibilidade e validar o que eu apresento. Nem você, nem ninguém precisa disso. Mas, enfim, você falou desse diferencial, da formação de yoga, no que diz respeito às questões da respiração, e o curso que você fez comigo. Tem mais algum detalhe que você acha que é diferente? Do seu curso, do que eu já tinha aprendido, eu acho que é isso de você trazer, você traz a parte, a gente estudou a parte fisiológica, a parte física, né? Você trouxe informações bem técnicas, que é muito legal, né? Porque, assim, é legal saber como funciona o nosso corpo mesmo, né? Internamente. Então, eu estudei um pouquinho de anatomia, assim, também na formação, mas não focada na parte respiratória, né? Então, saber como funciona aqui dentro do nosso corpo e depois ter a visão do que, qual é o impacto da respiração no corpo físico, no seu mental, nas suas emoções, né? E como aplicar isso, eu acho que é muito legal. É difícil achar um curso, Paulo, que geralmente é muito segmentado, muito separado, né? Então, eu, na minha formação mesmo, eu falei, eu quero aprofundar na parte de anatomia, né? Anatomia sutil, depois a anatomia, a parte física. Mas aí você tem que procurar cursos específicos, realmente. Claro que quanto mais você quer aprofundar, você tem que buscar realmente bem direcionado. Mas você traz um pouco disso, né? Então, como eu disse, esse compilado, você traz as informações técnicas, né? Fala um pouquinho, explica a parte de anatomia, a parte física, a parte sutil, né? A parte energética, que para mim eu acho muito, eu particularmente gosto Uhum. bastante. Então, isso para mim foi um diferencial, assim, eu acho que é legal ter isso num curso só, sabe? Sim, Ter tudo dentro de um curso. Claro que dá para aprofundar, penso que sim, sempre. E eu sei que você é uma pessoa super estudiosa também, então acho que você tem bastante mais conteúdo aí para dividir com a gente. Mas você ter um pouco disso dentro de um único curso é muito legal, sabe? sim, Assim, dá, amplia muito a visão. Que aí você, para mim, assim, me ajudou a conectar bastante o conhecimento que eu já tinha, né, com o que você estava trazendo, as informações mais técnicas que eu não tive em outras formações que eu fiz. Algumas coisas eu já tinha escutado, mas assim, como eu disse, você traz de uma outra forma, uma outra visão, uma visão que não tem realmente, assim, acho que é uma tendência, né? Uma coisa uhum. mais limpa, uma informação mais limpa para mim. Eu acho que é isso. Então, para mim fez muito sentido e me ajudou bastante. Bom saber. Vanessa, de tudo que você aprendeu neste curso, Os Segredos da Respiração, pode ser, de tudo que eu falo é tanto da teoria quanto da prática, mas de preferência sobre a prática, sobre as técnicas de gestão respiratória. Qual dessas técnicas, primeiro, ou melhor, o que dentro do curso mais te atraiu, ou mais te chamou a atenção, ou mais te marcou? E também, qual das técnicas que você aprendeu comigo, mesmo que você já tivesse conhecimento de várias técnicas, quais das técnicas você mais aplica ou que você mais gosta, por exemplo? Então, você diz, da prática, o que eu faço na Dishodana, que é a respiração alternada, que eu já praticava, mas assim, aprender o que ela faz no nosso corpo físico, sutil, energético, assim, me ajudou a aprofundar. Eu continuei fazendo, mas com uma outra intenção, porque para mim, eu acho que assim, quando eu vou fazer prática, tanto de yoga quanto de respiração, né?
prática física ou respiratória, é legal trabalhar com a intenção, né? Então, colocar que intenção você quer naquele momento, pelo menos em algumas práticas. E usar isso, aliado à questão do que eu aprendi com você, me trouxe um resultado bem legal. E a questão de movimentar a energia do corpo, a nossa energia de criação, energia espiritual, que é a Kundalini, que é uma coisa que eu já queria, assim, já tinha estudado um pouco, mas não na parte mais prática, né, de estar fazendo essa prática diária. Então, isso passou a fazer parte da minha prática pessoal diária, de movimentar essa energia e trabalhar isso. Né? E eu tenho sentido algumas diferenças, eu sei que tem todo um caminho aí a se percorrer, né? Como eu disse, acho que a prática constante, e tem muito conhecimento, eu acho que é isso, são vidas estudando, não acho que... Né? Mas eu acho que as etapas, assim, as práticas, a prática constante, então, para mim, eu acrescentei isso eu não tinha esse conhecimento, realmente, e eu tenho feito. Também a outra prática que você ensinou no finalzinho do curso, também, não sei se eu posso ficar dando spoiler, né, Paulo? Eu estou falando, mas eu não sei se é legal dar spoiler ou não do seu curso. Não, você pode falar sobre qual prática, não tem problema. Sobre Tá. qual? Sobre o que é? Aqui você ensina, assim, a ter mais resistência, né? Uma prática que tem um impacto grande físico, né? De você ter Sim, um pouco mais de força para exercício físico, por exemplo. Acho sim, que a aplicação dela é para exercício físico, né? Então a gente aprende uma técnica aonde se vai ganhar um pouco mais de força, né? sim. Durante o treino, mais resistência. Então isso é perfeito, assim. Eu achei isso Você fabuloso. sentiu a diferença nos seus treinos, por exemplo, em academia, na prática do yoga? Então, eu testei mais no yoga porque eu tive que parar com os meus treinos temporariamente, né, por Sim. uma questão de saúde, de uma cirurgia, e aí foi logo em seguida, na verdade. Eu finalizei com você o curso, testei isso sim durante alguns treinos, deu para perceber, mas na minha prática de yoga, sim. Inclusive, hoje de manhã, quando eu fui fazer a minha prática, eu fiz primeiro, usei essa técnica antes, e o meu tempo está aumentando também. Então, assim, é muito legal. Legal. Você vê que o corpo responde realmente. E por isso Sim, que eu falo, é isso, você tem que ir testando os seus limites, mas o resultado ele vai vir. É claro que você, né, você vai se permitindo e vai vendo aonde você quer chegar, mas desde que você faça a sua prática, né, você consiga praticar isso, então é bem interessante. E realmente, eu ganhei mais resistência, eu estou retomando agora as minhas práticas, né, vou retomar as minhas aulas também e pretendo aplicar mais na academia, assim que eu retornar para os meus sim. treinos. Mas é notável que você, logo que você inicia, realmente, você sente no seu corpo físico, né, que tem uma resposta rápida, né? Então, Legal. Ó, eu acho você está citando uma situação de aplicação de uma técnica. É uma técnica para você inédita, essa que eu ensinei no final do curso, de como você gerar mais energia, força e resistência no corpo através da respiração, essencialmente pela respiração, sem tomar nada, não é suplemento, não é nada, é respiração, é o que você faz com ela. E você relatou aí o seu resultado quase que imediato ao aplicar essa técnica já nos primeiros dias fazendo isso, né? Sentiu isso no yoga, nas suas práticas e tal. Agora, em âmbito emocional, as técnicas que você aprendeu e aplicou, você tem alguma situação que você se lembre em que você, por exemplo, estresse, nervosismo, tensão, medo, que você precisou aplicar, lembrou de aplicar técnica de respiração, de controle respiratório, e que isso te salvou, entre aspas, de algum sofrimento a mais, ou de intensificar aquele problema, salvou você de um desequilíbrio emocional? sim, tem alguns exemplos, sim. Bom, o que eu posso dizer, o mais recente, como eu mencionei, eu passei por uma cirurgia quase 20 dias atrás,
E antes de eu entrar no centro cirúrgico, eu estava no quarto, aí eu estava tensa. É lógico que você vai ser sedado, você vai tomar uma anestesia, né? Eu iria tomar uma anestesia, mas assim, eu queria ir tranquila, para ajudar o meu corpo a passar por esse processo. Então eu sentei na cama do quarto onde eu ia ficar após a cirurgia e fiz alguns ciclos de respiração, fiz a alternada, né? Fiz a respiração longa e profunda. Fiquei fazendo por alguns minutos antes deles me irem me buscar para o centro cirúrgico. Eu cheguei bem mais tranquila, brinquei com os enfermeiros, enfim. Até um certo ponto eu estava ali, né, acordada, depois eles me sedaram, mas eu confio e acredito, assim, que isso contribuiu muito, sabe, para o Uhum. processo da cirurgia em si e para o pós também, Sim. né, de se manter tranquila, de estar passando por aquilo, mas assim, de poder conduzir a situação de uma outra forma e ajudar Uhum. o corpo mesmo, sabe, no processo de restabelecimento, né, de trazer, de dar para o corpo o que ele precisa, assim, e deixar a mente tranquila, né, que aquilo é só o momento que você está passando, vai passar, mas muitas vezes a gente se desespera, né, perde o controle emocional realmente, eu acho que isso dificulta muito, até o que está entrando no seu corpo, né, a anestesia, o que o médico vai utilizar ali durante o processo, então eu acho que, assim, contribuiu muito fazer ter essa paradinha antes, sabe, me acalmar, me alinhar, isso ajudou com que eu fosse bem mais alinhada para entrar na sala de cirurgia. Então, Uhum. funciona. E você é digamos, uma mulher de negócio, você tem uma empresa de seguro, né? Então, eu sei, porque a gente já conversou sobre isso, e eu acho que isso é muito natural, você, no trabalho, fora do yoga, mas esse trabalho com a empresa de seguros, você certamente vivencia situações de estresse, de tensão, de preocupação, situações que ficam enroladas ali, você tem que tomar decisões rápidas, ou resolver um problema mesmo sem poder, você tem que resolver. Você tem vários clientes que exigem que você resolva aquele problema e exigem muito mais do que seria justo, ou melhor, muito mais do que o tempo necessário que você tem para fazer aquilo. Nessas situações em que o estresse ele se faz presente, você já aplicou o seu controle respiratório? Você já praticou a arte da respiração nesses momentos? Muito, muitas vezes. E em várias situações, porque assim, as pessoas falam, mas você é professora de yoga, você fica estressada? Fico. Todos nós ficamos. Estar aqui, né, nessa condição de humano é quase que impossível, eu acredito. Mas eu uso muito, sim, Paulo. Eu uso quando eu vou entrar numa reunião importante com um cliente, ou enfim, com um parceiro meu de negócio, né, uma seguradora. O meu trabalho é muito dinâmico e é bem exigente, assim. Os clientes, o mercado exige muito, né? É um dia a dia realmente bem dinâmico. E eu tenho equipe também, eu tenho algumas pessoas comigo. E muitas vezes a gente tem um ambiente ali, uma atmosfera um pouco mais tensa, né? Onde realmente precisa ter uma conversa um pouco mais difícil, né? E até para ouvir o outro, assim, para você se envolver na situação, mas de uma forma mais inteligente, eu acho que você tem que estar muito presente. Porque quando a gente está numa situação de estresse, né, seja por perigo ou até mesmo por estresse assim da situação, a situação exigindo de você uma decisão ou um posicionamento, que no meu caso eu sou cobrada muito de posicionamento de gestora, né, enquanto quando eu vou atender um cliente numa reunião ou com a minha equipe. Então assim, eu sinto que a presença é muito necessária, mas a gente só consegue a presença com o auxílio da respiração. Porque quando a gente está num momento de estresse, a gente se perde na mente, né? A gente não respira, a gente respira aqui, nessa parte alta. Então, assim, não vai o oxigênio necessário para o cérebro. E é onde a gente se atropela, a gente fala coisa que se arrepende, né? A gente toma as piores decisões. Então, é claro que eu erro sim, né? Eu tenho momentos difíceis, mas eu passei a utilizar muito essas técnicas, sabe? De respirar mesmo, de buscar presença naquele momento, de estar presente por inteira na situação,
para que eu escute o que o outro está tentando me dizer, não pelos meus filtros, que muitas vezes os meus filtros, naquele momento, não são os melhores, né? Às vezes eu estou numa posição de defensiva, né? Que é muito comum, a gente se coloca numa posição de defensiva e quer defender nosso ponto de vista, mas muitas vezes o que a gente precisa é ouvir com um pouco mais de clareza o que o outro está dizendo, para que possa tomar a melhor decisão. Mas eu penso que só é possível desde que você esteja presente, realmente presente na situação. E para isso é a respiração que vai ajudar nessa presença. Se você não respirar, você não atinge essa presença. Você se perde na mente. Uhum. Então eu uso em reuniões, uso com a minha equipe quando eu tenho que ter uma conversa difícil, ou situações que eu sou colocadas e sou pega de surpresa, né? Tem que resolver, tomar uma decisão que muitas vezes eu precisaria de mais tempo para tomar aquela decisão, mas às vezes eu não tenho. Então, realmente, eu busco usar a técnica, respirar. Se possível, esperar um pouquinho, eu espero. Se não, enquanto eu estou na reunião, eu estou ali respirando. Estou usando a técnica, ninguém percebe, né? Porque é usado muito essa parte baixa do abdômen aqui próximo ao umbigo. E é isso. Eu acho que funciona muito. É uma ferramenta, sabe, Paulo? Eu acho que na vida a gente tem que ter uma caixinha de ferramenta. E eu acho que a gente tem que ir montando a nossa caixinha. E a respiração, eu acho que ela é uma das, hoje, para mim, é uma das principais ferramentas para a vida, né? Seja no âmbito pessoal, profissional, em qualquer situação. E é o que você já falou em aula, já discutei falando algumas vezes, né? É de graça. Talvez por isso as pessoas não, né, digam, mas a gente respira, mas a gente respira errado. E se eu pudesse dar um exemplo, assim, eu acho que quando você compra equipamento super moderno, tipo um iPhone, que eu nem sei onde é que tá, se tá no 13, 14, mas... E aí você descobre que tem lá uma ferramenta, sabe, que o celular pode fazer por você, que você fala, nossa, eu não sabia disso, Uhum. sabe? É mais ou menos, o meu vislumbre é mais ou menos isso em alguns aspectos. Você fala, nossa, eu fiz isso e olha o quanto isso me auxiliou numa situação. E essas Sim. situações vão estar o tempo todo, né? Vão estar na vida de forma geral. Então, e ali, tá na sua caixinha de ferramentas, é só pegar e utilizar. É uma das grandes vantagens da respiração. Duas grandes vantagens da respiração. Uma é que ela está disponível para você 24 horas por dia. Dois, realmente você não paga nada por isso. Até hoje não inventaram uma taxação sobre a respiração. Senão a gente pagaria caro. A gente respira muitas vezes por dia, né? Então a gente... E três, eu falei de duas, não, três. Você pode fazer em qualquer situação. Você falou de situações no seu trabalho, uma reunião em que você está praticando técnica de respiração e no meio de uma reunião. Ninguém sabe e ninguém precisa saber. Quem precisa saber é você. Está ali, consciente, mantendo a sua presença, mantendo a calma necessária para tomar as melhores decisões, para organizar melhor as palavras que vai usar na hora que vai se comunicar com um cliente, com uma empresa. Então, essas são grandes vantagens, algumas das grandes vantagens da respiração. E por falar nisso, nas grandes vantagens da respiração, você imaginava que a respiração ela envolve tanta coisa, das coisas todas que a gente abordou no curso, que ela é importante, ela governa o corpo, a saúde do corpo, a vida do corpo, que ela controla, influencia suas energias vitais, que ela influencia e controla nossa mente, nossas emoções, e que ela ainda influencia o seu desenvolvimento humano, o seu crescimento espiritual. Você tinha noção de que a respiração atingia todos esses âmbitos da vida de um ser humano? Então, não com tanta profundidade, eu já tinha pelas práticas anteriores, porque eu já tinha estudado com você, pela minha formação, pela minha prática pessoal, mas não com tanta abrangência, sabe? Eu acho que
quando você estuda, começa a estudar, como no seu curso, né? Começa a ter acesso a todas essas informações, e para mim foi até um incentivo, sabe? Para ter conhecimento, ter acesso a essas informações, e um incentivo assim, não sei, se você quiser fazer só a prática respiratória, tem dias que eu não consigo fazer, eventualmente, a minha prática de yoga, né? Que leva 40 minutos, 1 hora, mas o que eu tenho 10 minutos, então 10 minutos que vai fazer toda a diferença no dia. Porque se eu não fizer, a chance de eu, sabe, assim, me perder na mente é muito grande. Uhum. É grande, se eu começar o dia meio atropelada. Mas eu não tinha noção de até onde isso ia. Eu já tinha tido experiências, porque que sempre me fascinou, eu sempre tive muita vontade de aprofundar, e ainda quero aprofundar mais nisso, porque eu tinha tido já algumas experiências com respiração, e aonde você diz, uau, aonde isso pode te levar no sentido de acessar espaços internos, coisas que você não consegue chegar, se não for pela respiração. Uhum. Sabe? Na própria prática, no asana, que é uma postura de yoga, na verdade, para mim, o asana é só um caminho para te levar a um estado, para você aprender a respirar, para você aprender a se conectar com o seu corpo, com as suas emoções. É só uma ponte, uma passagem. Mas se você não usa a respiração, fica uma ginástica. E uma ginástica que pode te machucar. Porque se você segura a respiração aqui, você vai machucar as costas, sabe? Vai machucar o joelho. Então, assim, é como se fosse ali o combustível que precisa correr dentro do seu corpo, da sua mente, para te levar para um asana, né? Para uma postura, ou para uma postura mental, ou para uma postura na vida, ou, enfim, para qualquer situação. Mas eu não tinha esse conhecimento tão abrangente. Por isso que eu acho que, de verdade, contribuiu muito. E né, poder as pessoas tomarem conhecimento disso, Paulo, eu acho fabuloso, porque realmente a gente está vivendo a era da informação, tem de tudo na internet, tem muita coisa boa, assim, mas eu acho que, como você está se dispondo aí a divulgar isso, eu acho muito legal, porque é uma coisa simples, mas que quando você começa a praticar com constância, você vê que realmente, sabe, vai ajudar muito, porque a gente vive uma vida muito louca, né? Para falar a verdade, é isso, é uma vida louca, que exige muito da gente, enquanto ser humano aqui, né? Exige profissional, exige no âmbito familiar, no âmbito dos relacionamentos, que eu acho que é o grande desafio do ser humano, se relacionar, né? Não só amorosamente, mas com relação às outras pessoas mesmo, né? É um desafio. E eu acho que se você puder ter ferramentas para gerir as suas emoções e te ajudar aí na questão do desenvolvimento físico mesmo, de usar essa ferramenta aqui, que é o corpo que a gente tem, né, que é o nosso veículo, isso é maravilhoso. Assim, eu acho que é muito bom. Então, eu acho que as pessoas devem aproveitar todo esse conhecimento que você tem aí guardadinho e realmente ter acesso a isso. Ó, mas eu vou fazer mais 2 perguntas para você. Uma, é uma curiosidade isso agora. Você, durante o curso de respiração, você, eventualmente, conversando com alguém, você falou que estava fazendo um curso de respiração? Você já comentou isso com alguém? Já. Tá, espera aí um pouquinho. Você ouviu algo, eu não sei se foi para uma ou mais pessoas que você já falou, mas alguma dessas pessoas já te questionaram o porquê que você está fazendo um curso, por exemplo, para aprender a respirar? Eu pergunto isso porque eu pergunto isso para os meus alunos, ex-alunos e alunos, de algo que já me questionaram, particularmente. Por que já me questionaram, por que eu ensino as pessoas a respirarem? E eu já tive esse questionamento até de aluno mesmo, durante o curso, no começo do curso. Relatos, né, de que ele começou o curso meio que para ver como é que seria, porque ele achou estranho aprender a respirar, uma coisa que a gente já faz todos os dias, milhares de vezes por dia.
que eu tenho que aprender a respirar? Alguém já te questionou isso alguma vez na sua vida? Por que você está fazendo um curso de respiração? Uma coisa que você já faz o tempo todo. As pessoas acham estranho, de fato, a primeira reação, mas como assim curso de respiração? O que você aprende lá? É mais ou menos assim a reação. Se comenta com uma pessoa que é da mesma vibe, vamos dizer assim, né, que já tem o hábito de fazer algum tipo de prática, não gera uma curiosidade, mas se é uma pessoa realmente que não tem, assim, é porque eu acho que é comum, né, Paula, as pessoas não terem noção, achar que é isso, a respiração ela é involuntária, de fato, né, a gente está aqui, está conversando, a gente está respirando, mas acho que não tem essa consciência e esse conhecimento de o quão importante, quanto o nosso corpo precisa, né? E até onde você pode chegar enquanto ser humano aqui, se você utilizar de forma correta. Então, acho que é isso. Por ser involuntário, todo mundo fala, mas que louco, fazendo um curso de respiração, mas como assim? O que a gente já respira e outra coisa, não faz sentido. É difícil, assim, para as pessoas têm uma reação meio, né, assim, eu sei, os meus amigos próximos sabem que eu sou um pouco esquisitinha, assim, algumas coisas, então alguns nem questionam muito, mas algumas pessoas realmente, a primeira reação é, nossa, mas que coisa, o que você vai aprender? Tem coisa para aprender em 5 meses de curso? Tem, e eu penso, como eu te falei lá no começo da nossa conversa, eu penso que tem mais, e eu sei que tem mais, assim, né, e eu acho que tem coisa, lógico que a prática, só de você aplicar, você tem resposta imediata, mas tem mais coisa. Então, acho que é isso, assim, as pessoas não têm essa consciência, percepção do Como é que... quão, assim... desculpe interromper você. E que resposta você dá, por exemplo, para essas pessoas que fazem esse questionamento? Eu digo Por que quê? sim, eu digo que tem muita coisa, assim, que eu falo, olha, que você não tem ideia do quanto a respiração pode transformar a sua vida. E aí, assim, os amigos próximos sabem que eu tenho a minha prática. Fala, mas no yoga também. Não só no yoga, né? Aí eu falo, olha, fisicamente falando, mentalmente falando, porque a nossa mente responde, né? A gente altera a respiração com a mente, altera a mente com a respiração. Então, é isso, assim, eu não dá para dar detalhes, até porque eu acho que, assim, a pessoa, se ela tiver curiosidade, ela tem que buscar. A minha intenção, quando eu, assim, quero que alguém aprofunde, eu quero ajudar alguém, é gerar curiosidade para que ela vá buscar depois, né? Porque tem que partir sempre da pessoa. E eu já sugeri para alguns amigos próximos que fizessem o curso, sim, né? Porque eu falo, olha, tem muito benefício. Mas é muito normal, assim, é muito comum as pessoas falarem, nossa, mas não entendo, como que você pode fazer um curso de respiração? E fica um pouco confuso, assim, acho que as pessoas, é por falta mesmo acho que de percepção, de informação. Se... É que assim, muita gente não leva a coisa para um raciocínio lógico. Um raciocínio dedutivo lógico. Se o estudo da respiração, aprender a respirar, não fosse importante, primeiro, que a gente não conseguiria ficar meses e meses estudando, com aulas toda semana, sobre esse assunto. Não teria o que estudar, bastaria um dia falar, ó, respira assim, solta assim, né? Acabaria, se fosse só isso. Sim. Se o estudo dessas questões vitais para a nossa vida, obviamente, redundante, não fosse tão importante, não, por exemplo, não existiriam universidades de nutrição para estudar o como comer direito. Ué, porque comer, todo mundo sabe comer, teoricamente, né? Comer, todo mundo sabe comer, não é difícil comer. Você coloca o negócio na boca, mastiga e engole. Para que estudar alimentação? Para que ir a um nutricionista? Eu já como todo dia, por que eu vou no nutricionista? Por que o nutricionista, antes de ser nutricionista, foi estudar nutrição, se ele já sabia comer? A questão é, não basta comer. Comer, a gente come qualquer coisa. Eu como esse pedaço de plástico, posso comer um pedaço do meu celular, eu posso comer pedra, eu estou comendo.
A questão é o que é que isso vai me fazer. Será que isso é o melhor jeito de comer ou isso é a melhor coisa a ser comido? Respirar é a mesma coisa. Não basta respirar no automatismo da função fisiológica da respiração, né, do mecanismo fisiológico da respiração. Você precisa aprender a como respirar melhor, assim como você precisa aprender a comer melhor, com qualidade, de forma a te nutrir. E para que você saiba, você tem que aprender como se alimentar melhor. Você precisa, muitas vezes, da ajuda de alguém, um profissional, que estudou nutrição para poder saber como se alimentar melhor. Você precisa de uma orientação de alguém que tem o conhecimento. Então, com a respiração, a mesma coisa. Enfim, última pergunta para você, que a gente já está avançado aqui, 45 minutos já desse bate-papo. Poderíamos ir horas e horas. Mas, Sim. última pergunta para você. Você acha que qualquer pessoa, independente da idade, do sexo, classe social, QI, etc., qualquer pessoa é capaz de aprender como respirar melhor? Sim, com toda certeza. Penso que sim. Com um pouquinho de vontade e com acesso, né, à informação e com a vontade, porque eu acho que a vontade para colocar em prática, né? Porque conhecimento por conhecimento, Uhum. mas eu acho que qualquer pessoa, assim, independente de gênero, idade, a minha mãe, assim, a minha mãe, sempre que possível, eu converso um pouquinho com ela sobre respiração, né, num nível um pouco mais simples, mas ela já me disse que já partilhou que em alguns momentos, né, ela usou e assim, ela toma alguns medicamentos, ela falou, ai, Vanessa, não deu conta do que eu estava sentindo naquele momento, aí eu fiz aquela respiração lá que você me ensinou, sabe, aquela do abdômen, não estou conseguindo dormir, então assim, qualquer pessoa, independente da idade, sabe, ou até mesmo não tem questão de o que você já sabia antes de fazer o curso, né, de ter acesso a essa informação. No meu caso, ajudou muito já ter, né, assim, tido acesso com você em cursos, nas minhas formações, mas se a pessoa não tiver também, é super possível. Assim, acho que Uhum. com certeza, assim, é um sim bem grande, é possível. Ótimo. Então, por hora é isso. Vanessa, só me resta te agradecer por ter aceitado o convite. Suas contribuições ajudaram bastante a mim e certamente as pessoas que nos assistem. Isso incentiva as pessoas a buscarem respirar melhor e aproveitar uma ferramenta que, como nós já conversamos aqui, está disponível 24 horas por dia, não paga nada para respirar melhor e só tem benefícios para a vida física, para a vida mental, emocional e para o crescimento pessoal de qualquer pessoa. Então, agradeço a sua colaboração. Se você quiser dizer alguma coisa ainda, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, Paulo. Agradeço e espero de verdade, né, que as pessoas que for nos assistir, que possa contribuir sim de alguma forma, né, que isso toque lá uma partezinha, né, de quem for assistir para ver que tem formas para além de medicação, né, não sou contra medicação, não sou contra a medicina tradicional, apesar de eu gostar muito da linha, né, mais humana, mais integrativa, mas eu acho que é isso, que as pessoas possam enxergar que realmente existem opções, e opções simples, né? Simples que se você praticar um dia de cada vez, um pouquinho, cada dia mais, um pouquinho mais, vai ter um resultado fabuloso. Para além de qualquer medicação, de qualquer técnica complicada, de qualquer pílula mágica, funciona. Então, de verdade, assim, eu acho que as pessoas possam enxergar isso, sabe? E que experimentem, porque a melhor forma é isso, né? A pessoa assiste aquilo e fala, ai, não pode ser, isso é muito simples, mas pratica. Acho que a melhor forma de você ver, né, testar se aquilo funciona ou não, é praticando com você. Então, pratica aí por uma semana, pelo menos, e veja como você vai se sentir, né? Como você vai dormir, como você vai acordar, como o seu dia vai fluir.
Então, acho que a melhor forma, um convite que eu faço para quem for nos assistir é que faça, pratique. E, se possível, faça o curso, sim, porque vale muito a pena. E eu agradeço o convite, muito obrigada. Vou ficar aguardando a versão 2.0 aí do seu curso, estarei lá. Ok. Tá bom, querida. Ó, beijão para você, gratidão mais uma vez. E vamos nos ver em breve, continuar nossos aprendizados. Estamos juntos, Sim, sempre juntos na jornada. seguindo essa jornada. Sim, obrigada, Paulo, querido. Até mais. Ah, tchau, tchau, tchau. E a todos vocês que estão comigo até agora, minha gratidão por ter acompanhado esse vídeo, um vídeo um pouco mais longo hoje, mas tinha muito assunto para conversar, teríamos muito mais ainda para relatar das experiências de Vanessa, outros assuntos que a gente iria discutir aqui, envolvendo a respiração. Então, se você tiver curiosidade, vem com a gente aprender mais sobre respiração. Da minha parte, eu estou totalmente à disposição para contribuir com você nesse aprendizado. Então, um abraço e até o nosso próximo vídeo aqui.